Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de setembro de 2025. Entroncamento ferroviário russo destruído. Revolta e caos da gasolina na Rússia. Então podemos chamar de acontecendo uma revolta da gasolina. Quero convidar quem não é inscrito para inscrever-se no canal, convidar a todos para darem um like e compartilharem com suas redes sociais, recomendarem para os seus amigos e parentes. Aqui vocês veem a verdade. E quero também convidar a todos que façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. O primeiro assunto do entroncamento ferroviário que foi destruído, ele foi feito pelos partisãs, né? Eu estou usando o termo estrangeiro, eu não gosto muito às vezes, né? Às vezes precisa, porque poderia chamar de guerrilheiros, que é praticamente a mesma coisa, eles têm a mesma atualidade. Mas eles escrevem como partidários, né? Se eu traduzir do ucraniano, do inglês partisans, vai ser partidários. E não quero chamar de partidários, que dá a impressão de partido político, né? Então não quero confundir, vou chamá-los de partisãs, né? Então os partisãs ucranianos, que são, na sua maioria, civis, do grupo ATEJ, nesse caso que eu vou relatar, eles fizeram uma sabotagem lá muito distante da Ucrânia, em Ekaterimburgo, né? O Ekaterimburgo, né? Para a gente traduzir ao pé da letra a palavra, que fica lá na região de Kazan, é uma região da Rússia asiática. E os agentes desse movimento partidário, desses partisãs, ATEJ, eles paralisaram um entroncamento ferroviário ali na região de Ekaterimburgo, em Ekaterimburgo. Eles queimaram, eles explodiram um entroncamento, mas é uma explosão grande. Esse entroncamento é onde automaticamente, através de controles eletrônicos, os trens mudavam de trilhos automaticamente para irem para todas as regiões da Rússia, ou seja, bagunçou os trens em toda a Rússia. Então, eles paralisaram esse entroncamento ferroviário, justamente perto de Ekaterimburgo. Ele não era protegido militarmente, e até porque está muito longe do teatro de operações, então os russos estavam muito confiantes de que ali nunca ia acontecer uma coisa dessas. Quando eles fizeram isso, eles não explodiram nenhum trem, eles apenas esse entroncamento e as instalações dele, e grande parte dos trilhos foram destruídos e queimou, né? Incendiou, né? E essa sabotagem danificou equipamentos de retransmissão, transmissão, como chama, né? Que justamente fazia essa distribuição automática eletrônica. Isso levou a uma interrupção no movimento de trens em todas as direções. É um alvo muito estratégico, né? É um alvo muito estratégico. E os guerrilheiros também divulgaram um vídeo mostrando equipamentos de retransmissão no entroncamento ferroviário em chamas. Isso eles divulgaram no canal do Telegram deles, né? E também foi observado que munições, veículos blindados, combustível pessoal não podem mais ser transportados, porque a Rússia daquela região, eles vão, à medida que eles traziam em cima de trens, né? O que vinha da Coreia, né? Seja o buses, o tanque, o que viesse, tanque não veio agora, mas veio o buses, né? Então não podem mais passar, e acho que por um bom tempo, que foi um prejuízo muito grande ali. E a não ser que eles façam manualmente e deixem passar só as cargas militares, mas assim mesmo vai demorar para que seja tudo consertado, ou reconstruído, remontado, né? Uma série de fábricas de armazéns que tem lá, na realidade o objetivo era essas fábricas de armazéns e de manutenção, que eram feitos ali na Federação Russa, inclusive fábricas de drones. Os drones eram transportados por trens, os Shahed que eles fabricaram lá. Embora que as duas fábricas de Shahed na região de Kazan foram bombardeadas e destruídas. Pode ser que tenha outra, mas eles têm até fábricas de componentes para tanques, essas coisas assim. Então, os militares os russos vão ter muito prejuízo no teatro de operações. Quero também lembrar que os guerrilheiros já anteriormente tinham atacado na região de Tula também, que é distante, né? Uma fábrica de defesa aérea, ou seja, que fornecia produtos aéreos, inclusive de eletrônica para aviões.
Ali os agentes do movimento guerrilheiro ucraniano Atesh destruíram uma torre de comunicações naquela região e que eles desenvolviam sistemas de defesa aérea para colocar nos aviões e armas de pequeno porte para o exército russo. Ou seja, eles estão muito atentos, muito ativos nessa região de uma maneira geral. Mas enquanto isso, a Rússia está sendo bombardeada. Antes de entrar no outro assunto, quero apenas ressaltar. Ontem, mais uma refinaria foi bombardeada e foi incendiada. Então, está aumentando muito, praticamente todos os dias até agora, nas últimas 2 semanas, a Ucrânia destruiu, incendiou, explodiu uma refinaria russa. Pelo menos uma. Teve um dia que foram 2 refinarias. Então, a situação está muito crítica. Por causa disso que eu vou falar agora dessa revolta da gasolina, né, que está provocando um caos na Rússia, e a gasolina não está chegando mais no destino porque não tem. Acabou. O governo russo proibiu a exportação de gasolina, eles exportavam gasolina também. Pelo menos até novembro ela está proibida. Não sei exatamente em que data em novembro, talvez eles renovem essa proibição. Ou seja, o próprio ditador proibiu para abastecer o mercado interno, mas não tem sido suficiente, né? Então está existindo a revolta do combustível, a gente pode chamar, a revolta da gasolina, né? E ela não está sendo entregue nos postos. A escassez de gasolina que surgiu na Rússia, agora justamente nesse verão, já faz algumas semanas, né? Após uma série de drones, ataques a grandes refinarias de petróleo, já que continua a piorar e está afetando todas as regiões do país, praticamente todas, pelo menos mais de 20 regiões importantes, né? Eu vou citar algumas aqui de umas bem distantes, que são Chukotka e Sakhalin, que são umas ilhas Sakhalin que eram japonesas, os russos tomaram, e ainda os japoneses consideram que aquilo é Japão e um dia tem que voltar para o Japão. Também nas regiões de Ryazan e Samara, além dos territórios ocupados, ali todos os territórios ocupados, as pessoas não têm, só tem um local, ou melhor, 2 locais que por ordem expressas do ditador, a prioridade, a gasolina tem que ir, não pode faltar. Ele não quer manifestações ali sobre isso, que são Moscou e São Petersburgo. Essas 2 cidades, ele deu ordens expressas que tem que estar com os, vamos dizer assim, os combustíveis até a boca dos tanques ali na região nessas 2 cidades, né, que é a capital e a cidade turística São Petersburgo, é a mais visitada e a mais importante. Agora, o que acontece, por exemplo, pequenas redes, inclusive de porte médio, de postos de gasolina, são as primeiras a interromper a venda de combustível. Algumas já fecharam até, porque não tem combustível e não adianta ficar aberto, né? Enquanto os postos de grandes petrolíferas, eles continuam operando com o que eles produzem, que é bem menos, embora tenha interrupções no fornecimento de certos tipos de gasolina, mesmo com eles não tem, né? E às vezes em determinados horários falta, tem que esperar chegar o suprimento novamente. Fontes da Reuters, que é uma agência de notícias alemã muito confiável, eles apontam que um dos motivos da escassez foi a falta de reservas em postos de gasolina privados, que estão sem gasolina, a maioria deles. Devido a empréstimos caros, segundo a Reuters, eles não criaram reservas e entraram no período de aumento de demanda agora no verão, né? E que usa muita gasolina, as pessoas viajam, férias, então praticamente sem combustível. Em agosto a situação piorou depois que pelo menos as refinarias têm sido bombardeadas quase que diariamente, segundo a revista Reuters. E até agora, a agência de notícias, e até agora já praticamente 25% entre agosto e setembro, principalmente a maior parte em setembro agora, de refinarias foi atacada. Só nesse período, fora os períodos anteriores. A exportação diminuiu e também os navios da frota das sombras que carrega os petróleos da Rússia estão sendo perseguidos pelos britânicos e pela OTAN de uma maneira geral, mas principalmente pelos britânicos. Em setembro, novos ataques afetaram as usinas de grande porte de Ryazan, Saratov, Ufa, Novoil e Kiev,
na região de Leningrado, inclusive. Esta última de Leningrado foi forçada a fechar a principal unidade de processamento. Então ela não consegue mais processar todos os seus produtos e depois, posteriormente, fechou toda ela, porque ela foi atacada 2 vezes para fazer a liquidação do que não aconteceu na primeira vez. Ela produzia 11 milhões de toneladas, ela processava de petróleo. As maiores petrolíferas alteram regularmente as datas de embarque de gasolina para abastecer seus próprios postos de gasolina. Um dos comerciantes reclamou: esta é minha gasolina que comprei e paguei na bolsa deles e no bolso deles. E eles não a descarregam para mim há 1 mês e meio. Ou seja, não estão entregando, esperem que pague adiantado para entregar e eles não entregam. Segundo esse mesmo comerciante, as petrolíferas preferem pagar uma multa de 5% pelo não cumprimento do contrato do que fornecer gasolina. Por exemplo, um outro local que eu não citei, mas na Sibéria Oriental, alguns postos de gasolina pararam de vender certos tipos de combustível, enquanto outros fecharam por falta de estoque ou por não quererem operar com prejuízo. Não adianta comprar, é muito caro e no varejo temos prejuízos, disse um representante de outra rede de uma rede de médio porte. As regiões de Vladimir e Belgorod também enfrentaram fechamentos temporários de postos de gasolina. O diretor decidiu suspender o funcionamento do posto por falta de gasolina. Os postos da rede continuam operando, observou um funcionário de um dos postos fechados. Só aqueles que não estão recebendo, é muito poucos, eles selecionam a quantidade e aí a empresa que é distribuidora, que vende o combustível, ela vai naqueles mais rentáveis, né, nos postos de maior movimento. A produção de combustível na Rússia caiu cerca de 5% em agosto, né, para compensar em relação ao que já vinha caindo, né. Então, existe um grande problema, né? E no mês passado caiu cerca de 23% da capacidade das refinarias, estava ociosa, de todas as refinarias da Rússia. Isso é um número muito grande. E o governo ordenou que as petrolíferas utilizem estoques de reserva, revisem os planos de reparo de usinas e regulem manualmente o transporte ferroviário de combustível. A proibição de exportação de gasolina foi prorrogada até novembro, como eu disse no início. Inclusive, a capa desse vídeo, eu coloquei o segundo assunto, é justamente um posto lá onde estava uma confusão, cheio de carros e o povo em volta da bomba, discutindo sobre essa questão, sei lá, quando vem o combustível, alguma coisa assim. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.